Olá, irmãos, irmãs e todos os nossos ouvintes, que você seja muito abençoado nesse dia e todas as suas necessidades sejam supridas. Amém? Queridos, hoje nós vamos fazer uma rápida meditação sobre o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja. Esta mensagem é muito importante. Assista este vídeo até o final e você será instruído no que fazer neste tempo em que estamos vivendo e como se preparar para o retorno de Cristo. Mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal aí, dê o seu joinha, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que você possa também estar fazendo parte da grande comissão que é pregar o Evangelho. O título da mensagem de hoje é A Volta de Jesus, ou também pode ser o arrebatamento da igreja. Irmãos, nós precisamos ter como algo muito importante a vinda de Cristo e conhecer os sinais do tempo da sua volta e saber o que nós devemos fazer enquanto nós estamos esperando a volta de Jesus. Jesus disse em várias vezes ali nos evangelhos que ia voltar para buscar os seus seguidores, para buscar a igreja, para buscar os filhos de Deus. Quando os discípulos perguntaram para ele ali quando é que ele voltaria, Jesus disse que não daria, assim, uma data específica, mas que ele ia falar sobre alguns sinais que iriam acontecer quando estivesse próximo, quando estivesse chegando o tempo da sua volta. Sinais na natureza, sinais no comportamento das pessoas, na economia, na geopolítica, e muitos sinais iriam acontecer. Esses sinais iriam acontecer um pouco antes do retorno dele. E hoje, todos os estudiosos, daquelas pessoas que estudam sobre escatologia, eles estão falando sobre este tempo, que nós já estamos vivendo este tempo. E todos concordam que nós estamos vivendo os sinais do qual Jesus falou, ou seja, os sinais do arrebatamento da igreja. E até a própria ciência, aqueles que não acreditam em Deus, muitos que não acreditam em Deus, também estão falando sobre eventos apocalípticos que provavelmente estão para acontecer na Terra. Mesmo eles não acreditando em Deus e não reconhecendo que Jesus é o Senhor e que veio para falar sobre Deus e para obedecer a Deus, e falando acerca do futuro e da necessidade da humanidade obedecer a Deus, porque viria o julgamento final, mesmo eles, em não acreditando, eles mesmos chegaram à conclusão de que podemos sim estar perto do fim dos tempos. E hoje, ao nós pesquisarmos sobre o assunto, nós encontramos muitas teorias sobre essas coisas. No entanto, nós sabemos que a única verdade absoluta e que podemos e devemos dar crédito é a palavra de Deus, as coisas que Jesus ensinou. E o fato mais importante é que Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. E eu quero enfaticamente chamar a sua atenção para este assunto. E que você leve isso muito a sério, porque vai acontecer. E achamos que está muito perto mesmo. E para que você tenha certeza disso, eu quero mostrar para você aquilo que está escrito na palavra de Deus, trazer para você aqui vários textos bíblicos que falam sobre este assunto. E se você desejar, você pode estar acompanhando aí, conferir na sua Bíblia e ler, né, para facilitar o seu entendimento e acompanhamento. A versão da Bíblia que eu vou ler aqui é da Bíblia On. Você pode ler aí no seu celular, no seu computador. É apenas uma linguagem mais fácil de entender, para ter entendimento. Mas em todas as versões é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Na versão católica, na NVI, na João Ferreira de Almeida, é uma Bíblia só, é o mesmo significado. O que não pode é você ler aquelas Bíblias onde as seitas, a religião, fez alterações para adaptar para o seu modo de pensar. Aí não pode, porque é falso. Mas essas versões de que falei, e outras versões também, elas têm os mesmos significados, apenas algumas traz uma linguagem mais fácil de entender, como, por exemplo, da Bíblia On.
que eu vou ler aqui no meu celular e que você pode também acompanhar. Eu tenho também a minha Bíblia em papel, está aqui, mas hoje eu vou trazer alguns textos bíblicos lendo no celular, porque é a versão 1 que eu tenho aqui, da tradução aqui no meu celular. E também está disponível na internet, você pode procurar e conferir depois ou agora, se você quiser. Vamos começar com um texto aqui, eu peguei o meu celular, vamos começar com um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no capítulo 14, do versículo 1 até o 3, escrito assim, ó. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, veja bem, isso são palavras de Jesus, ele afirmando que ele voltaria. E quando Jesus estava subindo para o céu, ali à vista de muitas pessoas, e ali no Monte das Oliveiras, em Israel, apareceram 2 anjos no meio do povo e também afirmaram que Jesus voltaria. Isso está escrito lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 10 até o 11. Está escrito assim, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Então, Jesus também disse a forma como ele vai regressar. Ali na Bíblia, em Lucas, no capítulo 21, 27, está escrito assim, então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E ele também disse para o apóstolo João que todos verão quando ele vier. E está escrito ali em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, eis que venho, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Apocalipse. E também afirma também que nós veremos e ouviremos quando ele voltar. Ali em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito assim, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus, irmãos. E também ele afirma que este retorno será visível. Ali na Bíblia, em Mateus, no capítulo 24, versículo 27, está escrito assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, veja que será visível para todos. Esse retorno não será um evento escondido. Ou seja, será visível para toda a humanidade. E Jesus também nos preveniu para que nós não fôssemos enganados por ninguém. Ele disse ali em Mateus, no capítulo 24, versículo 23 a 26, está escrito assim, se alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saia. Ou ali está ele, dentro da casa, não saiam.
Então, olha só, que Jesus alertou que no final dos tempos, muitos seriam enganados, tentariam enganar muitas pessoas. Então, gente, esses textos, eles são muito importantes. E hoje tem muitas religiões, tem muitos líderes religiosos, e cada um dizendo que ele é quem está certo, me sigam que eu estou certo. E agora, em quem acreditar? Quem está certo? Eu te pergunto, em quem você vai acreditar? E a resposta é esta: em nenhum deles. Você precisa ler a palavra de Deus. Não significa que não existem pessoas sérias ensinando. Tem sim, muita gente séria. E a Bíblia mostra ali em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 e 12, que Deus, ele estabelece mestres, pessoas para nos ensinar. No entanto, a própria Bíblia alerta que devemos nós mesmos conferir se o que eles estão ensinando está correto. E o próprio Espírito de Deus, que nos guia a toda a verdade, ela nos ensina essas coisas. Ele nos ensina a palavra correta. Os mestres, os pregadores, eles servem apenas para apontar o caminho, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Os mestres servem para nos alertar, nos exortar e falar. Então, nós devemos olhar a palavra de Deus, conferir e crer. Olhem a palavra de Deus, leiam a Bíblia, creia e acordem. Então, sobre a volta de Jesus, a Bíblia ensina que antes de Jesus voltar e implantar o seu reino, haveria um período de grande tribulação e terror na terra. E um pouquinho antes disso acontecer, ele tiraria da terra a igreja, aqueles que estiverem seguindo seus ensinamentos. Jesus mesmo falou deste período tenebroso em Mateus, ali no capítulo 24, no versículo 21, onde ele diz: porque haverá então tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. E quando você vai pesquisar na Bíblia este período tenebroso na Terra, verá que seria quase impossível suportar. E tanto é verdade que Jesus mesmo disse que este período seria breve, porque senão ninguém ficaria vivo. Veja o que ele disse ali em Mateus, no capítulo 24 e 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Mas ele também prometeu que tiraria da terra os seguidores, porque este castigo, este período tenebroso, seria para os incrédulos, para os rebeldes, para aqueles que não estivessem obedecendo a sua palavra no tempo da sua volta, para aqueles que estivessem vivendo uma vida de pecado de qualquer jeito, sem se importar com as coisas de Deus. Veja as promessas que Jesus fez ali em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, onde ele disse ali para o apóstolo João: visto que vocês guardaram a minha palavra, a palavra de exortação, a perseverança, eu também os guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo para pôr à prova aqueles que habitam na terra. Venho sem demora. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Portanto, queridos, saibam que estamos vivendo no mundo inteiro tempos difíceis, tempos de incerteza, tempos de insegurança. Esses eventos estão acontecendo no mundo inteiro. Os sinais estão se multiplicando cada vez mais, como guerras, terremotos, incertezas na economia e por aí vai. No entanto, poucos estão falando sobre eles como sinais da volta de Cristo. Poucos estão atentos, porque o próprio Jesus disse que seria assim mesmo, e que haveria um tempo de muito engano, e as pessoas estariam desatentas. E disse que quando este tempo chegasse, as pessoas estiverem dizendo a paz, a segurança, veria repentina destruição. Então, Jesus nos alertou sobre isso. E ele até comparou este tempo de fim com os dias de Noé. Ele disse isso ali em Mateus, no capítulo 24, do versículo 37 até o 39. Assim escrito:
Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá também na vida do Filho do Homem. Portanto, eu e muitos outros pregadores do Evangelho estamos aqui falando dessas coisas. Dê atenção a elas. Procure saber se você realmente está seguindo os ensinos da palavra genuína de Deus, ou se você está sendo enganado pelas instituições religiosas, por homens gananciosos que querem prender você dentro da religião, como se isso fosse uma competição de que ganha quem tiver mais membros na sua religião, na sua igreja, ou lhe seguindo. Isso não é uma competição. É muito mais sério do que isso. É muito maior do que números humanos. Então, será que você está estudando e conferindo essas coisas na Bíblia, a palavra de Deus? Ou você está acreditando cegamente nos homens? Nem eu que estou aqui falando para você, nem outros pregadores somos donos da verdade. E vocês não devem nos seguir cegamente. E o apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele disse ali em sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, que mesmo se ele ou um anjo viesse pregar um evangelho diferente do que está escrito, que fossem considerados malditos, ou seja, não acreditassem. Por isso, vocês devem buscar, você que está me ouvindo, que está ouvindo essa mensagem agora, você deve buscar a Deus a cada dia em orações, e devem estudar a palavra de Deus. Ela é o manual seguro que te leva ao céu. Naquele dia, você não poderá se desculpar com Deus dizendo que fulano de tal e cicrano, ou as religiões que eu seguia, elas me ensinaram errado, por isso eu estou aqui, eu aprendi errado. Aí você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer palavras semelhantes às que Jesus disse. Ele dirá, a minha palavra estava o tempo todo diante de você, à sua disposição, mas você foi preguiçoso, não consultou, achou difícil ler a Bíblia, ou leu com o coração orgulhoso, procurando sustentar e justificar o seu modo de pensar, o seu modo de viver. Você não me pediu ajuda para eu te guiar e lhe ensinar a verdade, como eu te orientei ali em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ou em João 16,13, quando eu disse que eu enviei o Espírito Santo para lhe guiar a toda a verdade. Portanto, afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Mateus 7,23. E nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrariam no meu reino. Mateus 7,21. Por isso, queridos e queridas, peça ao Senhor que te ajude. Cuide para que você não ouça palavras assim naquele dia. Para você ter mais consciência da importância de consultar o nosso guia, a palavra de Deus, ouça uma mensagem com o título Consulte o Guia para chegar lá. Essa mensagem está ali no nosso canal. É só você clicar no card que está aparecendo aí no canto superior do seu vídeo, no canto superior direito do seu vídeo, e quando terminar se você clicar aí nesse card, quando terminar este vídeo, ele já vai abrir esta mensagem que é um complemento deste ensino. Consulte o guia para chegar lá. Eu quero encerrar esta mensagem fazendo uma oração com você. Pai, eu quero pedir que o Senhor me ensine toda a verdade. Me guie na verdade que está escrito na tua palavra. Eu abro agora, Senhor, o meu coração para ouvir os teus ensinos. Me ajude a ter forças e desejo para estudar a tua palavra. Ou me guie a mestres que ensinam a verdade e testifique no meu espírito se o que ele está ensinando é correto. Pai, eu não quero ser enganado por ninguém. Eu desejo de todo o meu coração aprender sobre a vida eterna, sobre o caminho que me leva para o céu, que me leva à comunhão perfeita com o Senhor e para a vida eterna.
Senhor, perdoa os meus pecados. E eu creio de todo o meu coração e confesso com a minha boca que o Senhor enviou Jesus Cristo para me salvar. E eu confesso como meu único e suficiente Salvador e Mediador, assim como está escrito na tua palavra. Amém. Pronto, queridos. Se com humildade no coração e sinceridade você falou com Deus, essas palavras, Ele te guiará a toda a verdade. E você não precisa ser enganado por ninguém, por um líder religioso, por uma religião. Você encontrará o caminho certo e seguro para a vida eterna. E você não precisa viver em dúvida e temor. Viva uma vida de paz e não ande em medo, com medo de nada, pois Deus guardará todos aqueles que creem. Pois uma vez crendo em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E Deus não abandona os seus filhos e filhas. Amém? Deus abençoe você e que Ele supra todas as suas necessidades. Amém? Então tenha um bom dia. Seu amigo e irmão em Cristo, Paulo. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê